bom dia a todos, Atma Namastê, sejam muito bem-vindos para a nossa live das quintas-feiras, o nosso programa Afinação da Alma, onde eu, Vânia Parma, vou te ensinar tudo o que você precisa saber para desenvolver um emocional inabalável e ter 100% de controle sobre os seus medos. Tudo para quê? Para conquistar a vida dos seus sonhos. Uma vida com propósito, relacionamentos felizes e prosperidade. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar de uma crença que está na base de muito sofrimento. Nós vamos falar sobre eu sou velha demais para sonhar. E se você acha, que isso pode ajudar alguém, esse é aquele momento que você chama, compartilha. E quem está aqui me assistindo, se inscreve agora aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para você saber sempre que eu colocar um conteúdo novo no ar. E convida aqui as pessoas que você acha que podem se beneficiar disso. Será que isso é uma verdade? Será que eu sou velha demais para sonhar? Velha demais para empreender uma mudança na minha vida? A gente socialmente já sempre ouve isso, né? No seu dia a dia você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Eu sou muito velha para sonhar, sou muito velha para mudar, sou muito velha para aprender, sou muito velha para fazer terapia, sou muito velha para fazer qualquer coisa, sou muito velha para viver, né? Então o que a gente percebe, né, na verdade, do que a gente está falando aqui, né? Existe... Para falar, né, desse assunto e para olhar para isso, a gente precisa embarcar, né, numa aventura e realmente estar disposto a olhar para algumas questões e que às vezes não são assim tão simples ou tão evidentes, né? E a primeira delas é assim: qual que é a idade máxima para se fazer as coisas, né? Qual que é a idade máxima que você tem para manter e correr atrás dos seus sonhos? Quando que a gente começa a envelhecer, né? O que marca, né, a velhice? E aí, né, essa sentença fatídica: sou velha demais para isso, para aquilo, ou para sonhar. Entende? Qual é o marco? O que é que você determina? O que determina a daqui para frente não? O que marca essa velhice? É aposentadoria? É ter mais de 40 anos? É ter mais de 60 anos? Né? A velhice é um sentimento de estar velho? Né? Porque a verdade é que tem gente velha de 18 anos, né? E gente jovem de 90. Né? Será que então a velhice está na alma? Aonde que será que está, né, essa velhice? O que marca? Porque se você olhar para a idade cronológica e as marcas corporais, né, a aposentadoria, por exemplo, né? Isso tudo pode ser um pouco impreciso, um pouco vago demais para definir o que é velhice, né? Mas a verdade é que a gente não pode, claro, desconsiderar a nossa trajetória de vida nessa experiência aqui. Claro que à medida que a idade avança, né, 35, 40, 50, 60 e assim por diante, né, inegavelmente acontecem mudanças corporais. Né? Nós temos ganhos e perdas de todos os tipos, em todas as fases. Né? Então a gente... não é possível a gente avançar, amadurecer, sem dar conta de todo esse contexto, e que muitas vezes implica em perdas também, né? Mas a verdade é que assim, a gente se lamentar ou se queixar e acreditar, né, que é tarde demais para começar a perseguir seus sonhos, se isso é uma crença, e você pode ter isso, né, muito antes, né? Eu conheci gente que chegou para mim que com 35 anos já achava que a sua vida, né, não tinha alcançado aquilo que ela desejava ou almejava como meta. A vida dela estava acabada porque ela já era muito velha para começar a tentar empreender uma mudança de vida e realmente conquistar e construir a vida dos sonhos dela. Então hoje eu estou falando com você, sabe, que acha que depois dos 30, ou dos 40, ou dos 50, ou dos 60, ou dos 70, ou dos 80, que idade você tiver, é tarde demais para você.
né? É tarde demais para dar uma guinada na sua vida e começar realmente a ir atrás daquilo que você sonha, aquilo que faz sentido para você, aquilo que dá significado para a sua vida, que te coloca em alinhamento ao seu propósito do que você, né, veio fazer aqui, aos diferentes níveis de propósito que você tem, né? E para entender isso, a gente pode olhar um pouco para histórias de algumas pessoas, né, que normalmente aonde a gente se mira para achar que para mim já está demais. Então pensa, por exemplo, hoje em dia, coisas que estão muito presentes na nossa vida, né? Então, por exemplo, Facebook, né? O cidadão, né, o Mark Zuckerberg, que foi quem criou o Facebook, ele fez isso quando ele tinha 19 anos. Né? Então imagina, ele, né, criou uma... Só um segundo. Um recado aqui. Então, ele criou o Facebook quando ele tinha 19 anos. Né? Se você pensar em outro gigante, né, que sempre contam histórias dele, utilizam ele como exemplo, né? Steve Jobs, ele fundou a Apple quando ele tinha 21. Né? E aí tem vários outros desses pontos fora da curva, né? Desses gênios de precocidade, né? Então aí, olhando para esses caras, a gente olha assim, quem já tem 25 anos de idade, você fala, nossa, já acabou, já estou muito velha. Fala, oi! Né? Se você passou dos 30 e você ainda não chegou na vida que você queria, não dá mais tempo. Será? Né? Você está com 50 e não chegou na vida que você queria, não dá mais tempo. Pergunta, será que isso é verdade? Será que não é possível você começar uma nova carreira ou você, sabe, mudar, empreender as mudanças necessárias para que realmente a sua vida vá em direção a essa vida dos seus sonhos? Entende? Você já está lá nos 50, nos 60, 70, 80, sabe lá que idade você tem e você acha que você já passou da idade de começar algo diferente? Aí sua vida é o quê? Ficar em casa assistindo Big Brother? Será que é isso mesmo? Né? Eu acho que assim, quando a gente se pergunta isso e olha, né, para dentro com verdade, é claro que não, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vivo, eu tenho um corpo, né, que está aqui ainda para se expressar. Então, enquanto tem vida nesse corpo, ele tem um propósito de estar aqui, né? E aí a gente olha para esses super gênios, dos prodígios, né, que realizam grandes coisas muito precocemente, e a nossa cultura começou a priorizar isso como se fosse um crime, né? Você não ser, né, o grande realizador com 20 anos, olhou, né, e começou a criminalizar a vida de todos nós, pessoas comuns, porque existem sim gente ponto fora da curva, né? Mas olha para a grande maioria de nós, né? E quando é importante a gente começar a olhar também histórias extraordinárias que pessoas que deslancharam, que realmente encararam, né, empreender uma mudança de vida e realmente conquistar a vida dos seus sonhos muito depois da juventude. Mas só para resumir para vocês, a gente está nesse momento se questionando se realmente, quando que é que a gente marca, né, o momento em que, assim, aqui começa a velhice e irreversivelmente eu não posso mais sonhar, eu não posso mais nada, né? E a gente olhou para exemplos de casos onde pessoas, né, muito precocemente têm sucesso, né? E que isso, inclusive, é uma forma de pressão para que a gente não, né, fique onde a gente está, achando que assim, nossa, se eu não realizei isso, eu já estou perdida. Então, a gente estava exatamente nesse momento olhando para o outro lado, né? Ou seja, pessoas que muito depois da juventude começaram a desenvolver histórias extraordinárias de vida, né? Mesmo com muito tempo de estrada na vida, não é um empecilho para coisa nenhuma, né? O que é, na verdade, um empecilho aqui? O que é um empecilho de verdade? É a única coisa, né, e que está exclusivamente na sua mente, e isso sim é que pode ser um empecilho de verdade. E o bom é que isso pode ser removido da sua mente, com a atitude certa, com o pensamento certo,
com a ação certa. Então, assim, se você começa, né, tem esse discurso para você, ou conhece alguém que tem esse discurso, já passei da idade para sonhar, isso é coisa, né? Isso é coisa de criança, né? Hoje eu passei da idade disso, né? Então, o importante é você olhar que isso é uma desculpa que você está se inventando para não agir. Entende? E eu vou contar aqui para vocês algumas histórias. É isso aí, com consciência, agir com consciência. Entendeu, Guilherme? Né? Então, assim, para de inventar desculpa para não agir. Eu vou contar aqui história para vocês de gente que não se importou com a idade para ter sucesso, entende? Elas não inventaram desculpas para ir construir a vida dos sonhos. E eu vou contar para vocês, do mesmo jeito que a gente, né, citou assim, o grande criador da Apple, ou o grande criador do Facebook, porque isso todo mundo sabe, né, o tamanho que é, né? Então vamos pensar num grande criador de uma coisa que o cidadão, quando ele tinha 55 anos, ele inventou uma coisa, né? Então, assim, a marca mais famosa do mundo, provavelmente, de todos os tempos, foi criada por um cara que tinha 55 anos, onde tecnicamente já passou da idade, né, de sonhar, entende? Então, assim, e não foi aquelas coisas que nem o Steve Jobs, né, que lá, adolescente, tinha aquela coisa no fundo do quintal da garagem dele, já, não sei o que tem. Não foi nada disso, né? A invenção desse produto foi nessa idade, né? Então, depois da Guerra Civil Norte-Americana, ele voltou, né, da guerra, ele orientou a sua vida para uma nova paixão, que era criar uma bebida que fosse refrescante, né? E que pudesse servir de remédio para dor de estômago. Esse era o plano dele lá, né? Então, isso aconteceu em maio de 1886, né? Então, John Pemberton, né? Ele, lá da sua oficininha no interior dos Estados Unidos, ele criou a primeira leva daquilo que se transformaria no que nós conhecemos como a Coca-Cola, né? A bebida mais famosa do mundo surgiu do sonho de um cara de 55 anos. Então, olha aqui, o que a gente aprende com isso, né? A concretização de um sonho, a inovação, não tem data de validade, percebe? E aí, assim, vai ser tarde quando? Quando for realmente tarde, né? Quando a sua vida nesse plano acabar, né? E falar isso em vida no plano acabar, 2 anos depois que ele inventou a Coca-Cola, ele fez a passagem, né? Só de curiosidade. Entende? Tem muitos outros, né? Para quem acha que com 35, 37 anos já está tarde para empreender e construir a vida dos seus sonhos, o cara que inventou o WhatsApp tinha 37, por exemplo, entende? Então, assim, depois o Facebook comprou, né? A negociação que fez foi lá, 16 bilhões, entende? Então, olha só, e o mais interessante é que, assim, o cara que inventou o WhatsApp, né, que foi comprado pelo Facebook por essa quantia gigante, ele foi rejeitado para trabalhar lá no Facebook. Então, olha só como é que são as coisas, entende? Muita gente que não se deixa enganar e nem engole essa, sabe, essa crença que enfiaram goela abaixo da gente, que depois de uma certa idade sua vida acabou, tudo que você pode fazer, entendeu? É ficar de pijama o dia inteiro, fazer palavra cruzada e assistir Animal Planet, que, né, para isso só que você serve, é uma mentira deslavada que contaram pra gente. Entende? Tem muitas e muitas histórias de gente que alcançou sucesso, estrelato, inclusive depois dos 50. O nosso próprio querido Drauzio Varela, ele virou um maratonista aos 50 anos, percebe? E a verdade é que, assim, eu tenho uma história, por exemplo, dessas, muito perto de casa, né? O meu pai, ele era um empresário, ele foi industrial a vida inteira. E a um certo ponto da vida dele, né, ele tinha perto de 60 anos. Por conta, né, de circunstâncias de vida, ele vinha de uma família, eles vinham de uma família muito simples, eles não tinham dinheiro para estudar. E o sonho do meu pai era ter sido médico. Mas naquela época, para ser médico, só gente que vinha de uma família de muito dinheiro para poder estudar,
né? Inclusive as escolas públicas naquela época eram para filhos de gente de famílias, né, bem colocadas, o que não era o caso da família do meu pai. Então ele não pôde fazer medicina, que era o sonho da vida dele, ele foi fazer administração, né? E se tornou administrador e se tornou um empresário, se tornou um industrial. E aí, nessa idade aí da vida dele, né, com mudanças nas empresas, ele tomou uma decisão, né? Ele sempre lidava, né, com advogados e tal, e ele, né, em algum ponto da vida dele, falou: tô cansado disso. Não quero mais lidar com eles, vou ser advogado, com 60 anos. E ele foi lá, prestou vestibular, passou no vestibular, fez os anos de faculdade, fez os anos de especialização, fez os anos de pós-graduação, né? Fez especialização e doutorado numa área que eu só de pensar me dá até vertigem, que é direito tributário. Imagina, com 60 anos. E virou advogado e trabalhou, né? Foi um advogado bem-sucedido até ele deixar o corpo físico. Entende? Então, olha só, quando eu ouço isso, e às vezes eu ouço eu me dizendo também, nossa, já passou da idade, ou uma cobrança, né? Nem que só que já passou da idade, uma cobrança interna, né, que vem, nossa, tô atrasada, sabe aquela coisa? Tô atrasada para realizar tal coisa, tô atrasada. Eu lembro dessas histórias, né? Eu lembro dessas histórias. Meu pai, ele é um desses caras que mudou a trajetória de vida dele, né? Ele não foi ser médico, mas ele orientou a vida dele para algo que fizesse sentido para ele ali naquele momento. E ele foi feliz. Ele foi feliz sendo advogado. E foi na mesma época que foi ele e minha mãe. Minha mãe, que, né, eles também vinham de uma família muito simples, muito humilde, ela teve que trabalhar muito cedo, né? Então, ela parou de estudar, depois casou. Então, o que aconteceu na vida da minha mãe? Ela foi acabando o estudo fundamental e básico, o que na época era o colegial, entende? Depois de que a gente era grande. E aí, nessa mesma época, os dois empreenderam isso, né? Minha mãe também prestou um vestibular, ela foi o sonho da vida dela era ser professora, mas ela nunca tinha estudado para isso, né? Ela amava ser professora, era o sonho da vida dela. Então, ela, perto, né? Meu pai era um pouco mais velho que ela, mas então, ele com 60, ela com 50 e poucos, entraram ambos na faculdade. Ela entrou numa faculdade de pedagogia e fez a faculdade, fez pós-graduação e se tornou psicopedagoga e foi trabalhar com crianças, dar aula para crianças. Pensa uma pessoa que amava aquele serviço dela. Ganhava pouco, porque professor aqui no Brasil ganha pouco, mas ela era feliz, pensa uma pessoa realizada. E o pouco tempo que ela teve, que não deu tempo de trabalhar muito, mas o tempo que ela trabalhou, ela foi uma pessoa completamente realizada, porque ela conquistou o sonho da vida dela, que era ser professora. E isso por quê? Tanto um quanto o outro. Porque eles não se deixaram vencer por essas crenças de que com 60 anos você não entra mais numa faculdade, que dirá para fazer, né, uma titulação, uma pós-graduação depois. Né? Talvez quando entraram eles nem imaginavam, né, isso lá na frente. Simplesmente foram fazendo o movimento sem se importar que eles já tinham 60, 65, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa, né, para conquistar? Qual foi, né, o que foi que eles venceram aqui? Porque é claro que tinha medo ali também. É claro que essas pessoas que começam a empreender coisas, né, e realmente do ponto onde estão nas suas vidas, seja com 30, com 40, com 50, com 60, com 80, não importa, né? O que é que essas pessoas têm que a gente pode aprender com elas e se espelhar, entende? O que é que você precisa na sua vida para conquistar a vida dos seus sonhos realmente, né? A primeira coisa é, você não precisa olhar para os outros e se lamentar por não ter começado antes, entende? E nem tentar ser melhor do que os outros. Quando eu olho para esse exemplo de dentro de casa, né, eu vejo que, assim, para realmente uma pessoa de 60 anos ir lá, se colocar, né, sentadinho numa cadeira com aquelas garotadas de 18 ali, precisa realmente ter ultrapassado, sabe, essa crença, esse limite de não se lamentar pelo que não fez ainda até aquele momento da vida e nem se comparar com aquilo, né, com aquilo que tem de realidade com os outros.
né? Eles eram, provavelmente não, eles eram as pessoas mais velhas das turmas deles, né? E é muito interessante que, assim, meu pai foi, quando se formaram, ele foi, como é que chama lá, o orador da turma dele, foi ele que ele foi escolhido, né? Então, assim, o que você precisa para ser campeão aí na sua própria vida? Entende? Porque eu lembro que, assim, aquele José Parma de depois, ele era um José Parma melhor do que quando ele começou. E quando ele estava naquele lugar, ele olhava para frente, o José Parma de amanhã, ele vai ser melhor do que esse aqui de hoje. Entende? Porque é assim que é. A Vânia de amanhã é uma Vânia melhor do que essa aqui de hoje. O você de amanhã, ele tem que ser um você melhor do que você é hoje. Por quê? Porque hoje você empreende aquilo que te é necessário. Então, se você até agora não achou nada que te satisfaça, entendeu? Até os 30, os 40, 50, 90, né? Não tem problema. Não tem problema. O que é importante é você se manter nessa dinâmica, entende? Porque na hora que você encontrar algo que te faça, que te dê significado, aí é um momento de escolha importante, né? Um momento que você não tem vergonha de ir atrás daquilo que você sonha. Naquele momento onde você realmente se conecta com o seu talento que você pode colocar a serviço no mundo. Lei do Dharma, isso é que é propósito de vida, né? Você utilizar aquele seu talento único a serviço, entende? Aquilo que é bom para você, entende? A tentativa não é satisfazer os outros, mas satisfazer você, entende? Aí, por isso, quando a gente se pergunta lá, qual que é a idade certa para mudar? Né? É claro que a gente tem um jeito certo, um jeito errado de se aproximar da vida. Quando a gente fica se perguntando isso, nossa, tô velha demais para fazer isso, entende? Que história é essa? Que história é essa? Entende? Eu contei vários exemplos para vocês, né, de pessoas que realmente ousaram dar esse passo. E hoje em dia, você pensa o seguinte, antigamente, eu lembro quando eu era pequena, né, uma pessoa de 40 anos era uma pessoa velha, né? Tinha até eu lembro de uma propaganda quando eu era pequena, que falava, era de umas meias, né, para proteger e dar beleza para as pernas, e falava assim, você que sabe com que pernas que você quer chegar aos 40. Olha só, eu lembro do texto da propaganda. Porque é isso, porque 40 era assim, meu, lá, vou te falar, quando você tiver 40, sua vida já era. Então, você faz agora o que você tem que fazer, porque quando você chegar lá nos 40, você não pode fazer mais nada. Entende? Então, e hoje a gente vê, né, a expectativa de vida mudou. Né? Tem pessoas que iniciam grandes negócios, né? Novas empreitadas de sucesso depois dos 60. A gente viu exemplos, entende? Aqui. Então, as pessoas. Hoje a gente tem muito mais condição, a própria ciência evoluiu para trazer, né, maior longevidade para todo mundo, entende? Então, não tem essa desculpa de estar tarde demais para mim, ou eu estou velha demais para isso, é uma desculpa que a gente não pode mais se aceitar e mais se dar. Entende? A gente está, né, mentalmente nós estamos evoluindo, né, com a possibilidade, a grande possibilidade de troca de informação que a gente tem com a globalização, sabe, com a internet, com os avanços tecnológicos. Né? Então, não dá mais para pensar desse jeito. Né? As pessoas continuam ativas e produtivas, entende? É sobre produtividade, mas não produtividade tarefista, sobre né, a capacidade de realizar o que quer que seja, e não precisa ser necessariamente algo profissional, entende? Não é a sua idade que fala alguma coisa, é o que está aqui dentro da sua mente que muda. Entende? Não é contar cronologicamente 10 anos, 20 anos, 30 anos, né, que vai fazer com que sua vida mude. É o que você decide fazer com o tempo que você tem aqui nessa vida. É você que decide o que fazer com o tempo que você tem aqui, seja ele qual for. Entende? É você que pode colocar aqui na sua cabeça, acabou. Ou tá só começando. Entende? É você. E aí não importa a idade que você tem. Entende? Não importa a idade que você tem. Né?
Então, eu atendi uma vez uma pessoa que ela tinha perto de 40 anos, né? Então, era uma pessoa que já tinha, né? Ela, sabe, essas pessoas às vezes que se fazem umas programações jovens, então assim, eu vou casar com tal idade, eu vou ter filho com tal idade, eu vou acabar a faculdade, isso, então até X eu tenho que ter uma casa, isso, aqui, tinha uma programação, né? E uma pessoa, depende do raio que a pessoa ela vai e segue essa programação, que pá, tem bastante força interior, às vezes, muitas vezes pouca flexibilidade. Aí, pá, ela chegou naquela idade e tinha conquistado tudo. Aí ela falou, e aí? E aí? Agora eu posso sentar, me aposentar, já tenho a casa, tipo os filhos, estudei, desenvolvi carreira, sou bem-sucedida, tudo mais, né? É o contrário, tem gente que chega lá e não tem a sensação que não realizou nada. Mas o que eu quero te dizer é, não importa se você tenha alcançado ou não alguma coisa. O ponto é o mesmo, porque essa pessoa, por exemplo, essa mulher, depois dos 40, ela estava nessa sensação, ela já tinha casa, né, tudo mais, mas e aí? E aí? Não tem mais o que fazer. Daqui para frente é o quê? Sentar, esperar a morte chegar? Né? Porque você não tem mais um objetivo, você não tem mais sonho. Ah, essa altura da vida já não tem mais, entendeu? Já não tem mais sonho para fazer. Entende? Então, o que a gente está falando aqui? Eu não estou falando só de conquista material, porque você pode, inclusive, estar num lugar da sua vida e falar, ah, não, eu já conquistei tudo que eu queria, materialmente. Tem muita gente que não, né? Mas você pode ter conquistado. Então, peraí, a sua vida é só isso? É só comprar uma casa própria? É só ter o carro que você quer? É só, entendeu? Ter coisas? Tem muito mais coisas nessa vida do que isso, né? Isso é o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento espiritual, né? Tudo isso é vida, a vida está pulsando dentro de você, entende? Então, os seus sonhos, eles estão aí, eles são uma matéria viva dentro de você. Então, não precisa ter algo necessariamente, porque a gente sempre fala assim, ah, nossa, conquistar a vida dos sonhos, a gente sempre pensa, inclusive, em coisas muito concretas, o que é ótimo, porque você cria uma imagem para onde você quer chegar para desenhar essa vida, né? O caminho que você vai empreender para chegar até lá. Mas existe também um aspecto de você que pode fazer parte da construção dessa vida dos seus sonhos e que deve fazer parte da construção das vidas dos seus sonhos e fala também do seu mundo interior, entende? É muito bacana quando a gente olha, traz o ponto de vista da biografia humana, aprendizados da nossa vida que você bateria sua vida, né? A gente pode realmente ir se apropriando, né, desse sentido de liberdade. Só um segundo. Quem que está travando? Tem uma mensagem aqui para mim. Escreve aqui para mim. Quem é o pessoal do YouTube? Voltou? Porque estamos aqui, cabeados, a internet, tudo bem? Ok. Deve voltar lá. Vamos seguindo aqui, né? Que deve voltar. Então, o que está acontecendo aqui, né? A gente tem, se você pensar fisicamente, o que está acontecendo com você isso também é preciso ouvir com muito cuidado, tá? Fisicamente, o que acontece a partir de uma certa idade, o seu corpo físico começa a entrar numa rota de declínio, mas que não é aquela assim que querem desenhar pra gente, né? E a sua alma, ela entra numa rota ascendente, né? É ao contrário do nascimento, né? Onde o seu corpo físico, né? A sua alma precisa fazer um movimento descendente para encontrar com ele, e o seu corpo precisa fazer um movimento ascendente para crescer. Né? Na medida que a vida avança, é ao contrário. Essa parte da materialidade, ela precisa dar uma baixada para que essa parte, né, que é a sua alma, o seu aspecto espiritual, ele possa ascender de novo e se preparar para a passagem quando você vai se reunir com a alma superior novamente, entende? Então, a gente é um movimento assim e assim de novo. A gente faz um movimento em U,
né? Então, são essas as ondas que a gente vive nessa vida. Então, durante, né, e nesse percurso, né, a gente pode estar falando de vitalidade do corpo, é claro, né, que é diferente uma pessoa de 20 de uma pessoa de 80. Depende da pessoa, eu vou te falar. Eu fiz yoga com um mestre de yoga que ele tinha uma idade que era mais que o dobro da minha, e pensa numa pessoa forte, numa pessoa flexível. Né, quando eu comecei a fazer com ele, eu tinha 20 e poucos anos, né, fiz muitos anos de yoga com ele. Eu não conseguia fazer coisas que ele com 80 fazia. Então, isso também é tudo muito discutível, entendeu? Então, mas existe um movimento que tende a isso. Mas é claro que as escolhas que você faz determinam como você vai chegar lá, entende? Então, isso também faz parte dessa crença, eu tô velho demais para ser flexível, eu tô velho demais para ser forte, eu tô velho demais para qualquer coisa, né? Então, quando a gente olha para essa sentença, eu tô velho demais para sonhar, eu tô velha demais para sonhar, a gente passa o quê? Você olha para o futuro e fica se lastimando, entende? Porque não tem mais tempo, e aí vem o quê? Vem a frustração. Então, a única coisa que você consegue olhar para frente, isso não é só quando você está, né, com idade cronológica mais avançada. Muita gente novo, a única coisa que consegue olhar para frente é enxergar a morte. Entende? Porque você não tem nada o que fazer aqui. Você olha para o futuro e a única coisa que você vê é o fim da vida. Então, e isso assusta, né? Isso assusta. Olhar para esse futuro, né? Assusta. Por quê que assusta? Porque hoje, na minha vida, na verdade, esse componente já está presente, porque eu estou desconectado com a minha verdadeira essência e com a minha verdadeira natureza. Entende? A gente não sabe, né, na verdade, o que vai acontecer. Existe essa crença de que, em teoria, uma pessoa de 70 está muito mais perto de deixar esse corpo do que uma de 40, mas não necessariamente isso é verdade, percebe? Então, por isso, sabendo disso, o que a gente pode trazer de aprendizado, entende? Para a nossa vida. Onde quer que você esteja no ponto da sua trajetória. Começa a se questionar, será que realmente é tarde para eu sonhar? Será que realmente é tarde para eu empreender uma mudança na minha vida? Será? Né? E começa a se trazer dado de realidade, concretamente. Por que é tarde? Né? E que talvez o que você vai ver é que, assim, o que está por trás disso, na verdade? Quando você está olhando desse ponto de vista, você está olhando para trás, para aquilo que você deixou de fazer. E não tem coragem de olhar para frente com o olho de empreender essa jornada. Por quê? Porque você está sendo controlada pelos seus medos. Entende? Você está sendo controlada pelo seu medo. Medo, inclusive, de tentar e não dar certo. Medo do que os outros vão falar de mim. Imagina, com essa idade, você é louca? Você vai fazer isso com essa idade? Isso não, você não tem mais idade para fazer isso. Entende? Então, são as suas próprias crenças e as crenças dos outros sendo julgadas em cima de você que nutrem e sustentam esse medo que está aí por trás e que faz com que você não possa realmente empreender a jornada de conquistar a vida dos seus sonhos por medo de fracassar, medo do que os outros vão dizer, medo de que não dê mais tempo, medo de que você não consiga, medo de que você não seja capaz, um monte de medos que estão aí. E esses medos, eles não são medos de agora. É isso que é importante a gente entender. Eles são medos que estão aí, né, rodando esse programa dentro da gente desde muito cedo. E se você olhar na sua vida, né, a tinta de fundo deles esteve sempre presente e que pode agora estar se exacerbando um pouco mais. Entende? Então, quando a gente acredita que perdeu a força e a vitalidade, no fundo a gente está perdendo a guerra, entendeu? A gente perdeu a esperança. A gente está perdendo a batalha para esses medos. É por isso que, né, tantas pessoas são acometidas de doenças, especialmente à medida que a idade avança. Não é porque a idade avança que você fica doente.
Porque você fica doente quando você desiste. Entende? O que você está fazendo hoje, né? E se você está aqui nesse momento presente, se alimentando só desse passado, né, do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer, ou do tempo quando era tudo melhor e tal, entende? O presente, ele vira um lugar muito confuso, né? O presente, ele vira um lugar onde eu me confronto com aquilo que acabou, com aquilo que não está, entende? Mas assim, o que é o convite que a gente está fazendo para você hoje? É para você abrir os seus olhos, entende? E essa história de, nossa, eu estou velha demais para sonhar, eu estou velha demais para mudar, olha para você hoje. O quanto vivo você está se sentindo, né? Se você sentir que você está vivo aqui nessa vida, você pode mudar. Eu estou vivo, eu posso realizar meus sonhos, entende? Tem vida pulsando no meu coração, entendeu? Eu tenho energia. Então, não importa se essa vida eu vou ter 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos para viver ainda. O que eu tenho hoje, eu tenho vida hoje. Então, hoje eu tenho a condição de mudar. Hoje eu tenho, dentro da fase de vida que eu tiver, a possibilidade de concretizar meus sonhos de hoje. E que pode não ser meus sonhos de 15 anos atrás. Entende? Uma pessoa de 60 anos não tem o mesmo sonho das pessoas de 30. Né? Porque você já andou um pouco mais nessa trajetória. Mas eu tenho meus sonhos de hoje, conquistar, a chance de conquistar a vida dos meus sonhos de hoje, percebe? De hoje. Tem uma história muito linda, né, de uma curadora prânica que começou, ela fez o primeiro curso básico dela, ela tinha 77 anos, né? Ela, né, tinha tido uma doença muito grave e fez o primeiro curso básico dela em 77 anos. E aí entrou dentro da escola e avançou. Ela viveu até 82, ela viveu mais 5 anos ali. No final da vida dela, né, ela falou, é uma coisa muito tocante, assim, ela falou, foram os melhores 5 anos da minha vida, entende? Esses 5 anos que eu vivi valeram pela minha vida inteira. Por quê? Porque ela foi em direção ao sonho dela. Ela não se deixou abater, pois imagina, 77 anos, doente, o que eu vou fazer aqui? Sem sentar e vou esperar a morte chegar. A alma dela falou, não, eu estou viva aqui hoje. Então, a melhor condição que eu tenho para realizar o que eu quero, construir a vida dos meus sonhos e realmente vencer e controlar esses meus medos que estão aqui querendo me aprisionar, é hoje. Entende? Então, ela utilizou de toda a energia, de toda a força que ela tinha naquele corpo físico, na sua mente, e com o coração aberto, com coragem, para empreender isso. E foi a melhor escolha que ela fez. Porque, né, você fala assim, nossa, ela viveu só 5 anos. Não! Esses foram os melhores 5 anos da vida dela. Imagina essa alma deixando esse corpo aqui, sem ter empreendido essa jornada em direção à vida dos sonhos. Esses 5 anos, provavelmente, é isso que ela vai levar de evolução. Então, eventualmente, quando ela voltar para uma outra experiência na vida, esse registro está lá. Entende? Então, e quando a gente olha para ela, isso me dá muita lembrança, fala assim, gente, a gente realmente não precisa temer, entende? A morte. A gente acaba colocando a morte como um paredão que a gente vai se chocar de frente ali, e essa contagem regressiva, tic-tac, 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 que vai sustentando essa crença de eu tô velha demais, não dá mais tempo para mim, entende? E isso te impede de viver plenitude, plenitude da sua vida, plenitude da sua fase adulta, entende? Esse medo, inclusive medo de morrer, né? Medo de chegar lá na frente e não ter realizado, isso paralisa, faz, né, você não enxergar e ver como é que você pode dar passo à frente. Então transcenda, entende? Transcenda isso. E aí, essa coisa, né, a vida, não dizem o céu é aqui? A vida eterna é aqui também, no seu coração. Então, é isso que eu vejo, por exemplo. Porque tem muita gente de 30 né, e que tem sonhos, e tem muita gente de 90 que continua tendo sonhos. O que é que faz o seu olho brilhar, percebe? O que faz o seu olho brilhar? E com a maturidade que você tem, é o material
material vivo que você tem para alimentar essa construção dos seus sonhos. Entende? Então, eu sempre ouvi, né? Eu sempre ouvi isso em casa, assim. Você sempre, né, olha para você e veja no que você pode melhorar. Sabe? Então, você sempre está de olho, não no de olho que falta, mas fala assim, nossa, olha que legal isso aqui é bom, e como é que eu posso fazer isso para ficar melhor ainda? Percebe? Então, olhe para a minha vida e veja assim, eu tenho energia, eu estou viva nesse momento, então o que eu posso fazer para isso melhorar ainda, para eu conquistar a vida dos meus sonhos? Não importa se tem 50, 60, 70, 80, 90, 120, não importa, entendeu? A vida está aqui na sua veia hoje, entende? É isso, é isso. E pensa o seguinte, que idade que você tem hoje? Né? Quando me perguntam, nossa, qual a melhor idade para empreender mudanças? Qual a melhor idade, né? Até quando a gente deve realmente colocar energia para construir as coisas? Né? Qual que é a melhor idade para eu, né, me trabalhar, para eu correr atrás de desenvolver uma maestria emocional? Qual é a melhor idade para eu realmente tentar controlar esses medos? Será que ainda dá? Qual que é a melhor idade para eu construir a vida dos sonhos? Aí eu te pergunto, que idade você tem hoje? Que idade você tem hoje? 20, 30, 90? É essa a idade, é hoje. Né? A melhor idade que você tem é essa que você tem hoje, entende? A melhor idade que você tem é hoje, porque é hoje que você tem condição de mudar o que você não quer. É hoje que você tem condição de tomar uma decisão, de realmente, né, mergulhar para dentro de si, para controlar esses medos que estão aí te impedindo de ser tudo que você pode ser. É hoje que você pode empreender essa jornada de mudança, de construir e conquistar a vida dos seus sonhos. É a idade que você tem hoje. É o material que você tem hoje. Não é quando, é hoje. Entende? É hoje. E a vida está aqui hoje. A vida está aqui agora. Certo? Então é isso. Então, olha para a sua vida e toma uma decisão. É hoje que eu empreendo a mudança. Não é quando eu tiver uma condição melhor. É hoje a minha melhor condição. E o que eu tenho hoje nas minhas mãos é o melhor material que eu posso ter para eu realmente empreender essa jornada de viver a vida dos meus sonhos, de construir um emocional forte que me sustente diante desses meus medos que me impedem de avançar. É hoje o seu melhor dia. E é isso, amados, que a gente queria compartilhar hoje com vocês. Agradeço muito a presença de cada um. E se inscreva aí no nosso canal, se você acha que isso que a gente traz faz sentido. Compartilha com seus amigos, comenta, deixa o seu, né, curte, comenta, compartilhe, né, porque isso pode chegar para mais pessoas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu desejo aqui que a sua vida floresça lindamente. Atma Namastê.